escrito por ti, o meu nome no céu, em o livro da vida, foi escrito por ti. Amém. Amém. Deus abençoe, irmão. Bom dia, irmãos. Com Jesus, mais uma vez. Estamos aqui na parte 2 do casamento. Nós vamos seguindo aqui nesse assunto. A ideia aqui não é ensinar vocês a casarem, né? Mas trazer conselhos, orientações, experiências que vai ser útil para vocês lá na frente, né? Na sua vida familiar, no seu convívio familiar, a formação do seu lar, dos seus princípios que você vai estabelecer. Então, os irmãos quiserem, separando a leitura, é 1 Coríntios, capítulo 7, verso 1 em diante. Então aqui o nosso objetivo não é falar assim, é um padrão, isso aqui é um padrão de casamento, isso aqui é uma regra, todo casamento tem que ser assim. Não existe. Então são, como eu disse, algumas orientações, alguma troca de experiência que vai ajudar. E cada casamento, cada casal, ele vai tomando a sua direção, né? Tem a sua formação. Aqui nós vamos trazer alguns princípios na parte espiritual, na parte natural, mas tem que encaixar conforme a condição de cada um. Nem todos têm a mesma condição. Então, às vezes o que é dito aqui não é como um padrão, não é como uma regra, não é algo que tem que ser exigido de vocês quando forem casados, mas é um aconselhamento, uma orientação, né? Vamos nos colocar de pé, ler a Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Esse aqui é um capítulo que toda vez que cita casamento nós vamos lembrar dele. 1 Coríntios, capítulo 7. Todo ministro, todo pastor tem esse 1 Coríntios, capítulo 7 como referência sobre casamento e divórcio. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. Também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isso como que por permissão, e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, mais uma vez, por estarmos nesta manhã na Tua casa, sem merecimento algum, mas pela graça, pela misericórdia, pela paciência do Senhor, pela bondade do Senhor. O Senhor nos permite pisar mais uma vez aqui, estar entre os santos, aqueles que são santos através do sacrifício perfeito do Senhor. Perdoa nossos pecados, nossos erros, nossas falhas. Abre a nossa mente, o nosso entendimento para o assunto nesta manhã. Ordene o nosso pastor em tudo que será dito, tudo que será falado, pregado, ensinado. Seja o Senhor em todos os assuntos, ó Pai, desde os cânticos, as orações, a palavra, tudo, até o amém do culto, Pai. Queremos ter a convicção que é o Senhor falando para nós, através do vaso que está à frente. Abençoa mais uma vez essa escolinha, nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis nos assentar, irmãos.
Vamos lá, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 7. Capítulo aqui que recomenda o casamento por causa da prostituição, por causa da fornicação. Então, Paulo recomenda cada um ter a sua própria mulher, cada mulher ter o seu próprio marido. É bom a gente lembrar que a mulher que se casou uma vez e se separou daquele marido, ela continua tendo marido vivo. Então, ela não pode casar de novo. E aqui ele recomenda também o marido e a esposa não se apartarem, mas sempre estarem juntos, a não ser por causa de um tempo, para aplicar a oração, depois ajuntar-vos outra vez. Ficar longe, não abandonar o parceiro por um período, senão ele será tentado pela incontinência. Então, lendo aqui entre linhas, nós vamos entendendo, né? Vamos entendendo. E nessa segunda parte nós vamos introduzir aqui o convívio familiar. Nos primeiros dias da formação do lar, depois do casamento. Então é uma etapa muito importante, tudo que será feito, conversado, todas as situações que vão se passar nesse início, vão ser muito importantes para o decorrer dos anos da vida conjugal, porque ali naquele início você pode desenvolver um trauma, né? Ali naquele início você vai conhecer quem é de fato aquele homem, aquela mulher a fundo, no dia a dia. Você vai viver debaixo do teto com ele. Então isso aí é convívio familiar, coisa que você não teve no namoro, não teve no noivado. Então nós vamos iniciar nesse tema aqui da parte 2, convívio familiar. Nessa etapa inicial do casamento, somos surpreendidos por algumas situações ainda não vividas em conjunto com o companheiro ou a companheira. Tudo é novo. Portanto, carece de uma certa adaptação, aceitação e compreensão. Guarda essas 3 palavras: adaptação, aceitação e compreensão. Muito importante nesse início. Haja visto que ambos tiveram seus princípios, seus costumes, recebidos de famílias diferentes e agora estão se ajuntando. Então vai ser a base que receberam nas suas famílias, agora se misturando no seu próprio lar. Pode ter um choque, né? Então precisa ter adaptações. Você vai precisar ceder alguma coisa. O casamento é uma doação de um para com o outro. Então você vai ter que ter momentos de compreensão, momentos de aceitação da forma que ele é, compreensão da forma que ela é, ou da forma que ela faz, da forma que ele faz. Então vai ter que ter ferramenta muito importante nesse início, chama diálogo. Conversar, se abrir, se expressar com respeito, com amor divino, com graça. Então, são 2 bases familiares que vão se unir, vão se ajuntar. É muito importante nessa etapa inicial não causar traumas um no outro. Às vezes uma palavra, uma correção, um gesto feito no momento errado causa um trauma nele ou causa um trauma nela. Então é muito melindroso, tem que ser muito cuidadoso nesse início, que podem perdurar por muito tempo. Um trauma pode perdurar muito tempo. Temos em mente que essa fase é de conhecimento e é, portanto, o momento de estabelecerem esse lar que inicia. Assim como uma criança que está dando os primeiros passinhos, você e a companheira, você e o companheiro estão também dando os primeiros passos na questão
da vida conjugal, do convívio familiar. Então vão aprender a viver juntos. Então, como eu disse, adaptar, aceitar, compreender. Esse início aqui é muito importante. Uma importante ferramenta nessa fase, bem como em todo casamento. Todo casamento, você vai ficar casado, como eu visitei ontem um antigo colega, lá em Mineiros, 60 anos de casado. Perdeu a esposa partiu o ano passado, e ele fala dela e se emociona, mas foram 60 anos juntos, casados. Então, dentro de 60 anos tem que ter muito diálogo. São muitas fases que vocês vão passar juntos. Então, uma ferramenta importante, não só nessa fase, mas todo casamento, é o diálogo. Mas nessa fase aqui ela é muito importante. Sobre a adaptação, o profeta de Deus relata duas histórias reais, aonde nós juntos vamos observar a condição de dois casais. Os irmãos aqui, em sua grande maioria, já ouviram essa história. E está na mensagem Escolhendo uma Noiva. Isso o profeta relata dos primeiros passos, dos primeiros meses de casamento desses dois casais. Então, nós vamos tirar disso nosso aprendizado hoje. Ele relata na mensagem Escolhendo uma Noiva, parágrafo 84 em diante. E é um trecho muito grande. Eu não sei se eu vou ler tudo, mas nós vamos lendo aqui alguns parágrafos. Então, o primeiro casal, o profeta diz aqui, 84: eu não tenho intenção de magoar, porém tenho intenção de deixar isso ir fundo bastante para que você olhe para isso. A intenção do profeta era que a essência da mensagem, Escolhendo a Noiva, descesse no coração do povo. E ele falou de uma forma bem aberta, isso, como também em casamento e divórcio. Eu já casei muitos casais, mas isso sempre me faz lembrar de Cristo e sua noiva. Um dos casamentos que realizei aqui faz algum tempo. Foi uma coisa realmente notável na minha vida. Foi há vários anos, quando eu era apenas um jovem ministro. Então o profeta era um jovem ministro, um jovem pregador, e o irmão dele, o irmão Doc, trabalhava numa companhia chamada PWA, e ali um jovem estava procurando alguém que fizesse o casamento dele. Então Doc disse: meu irmão é um ministro, é um jovem pregador, e ele faz o seu casamento. Então aquele rapaz disse: mas eu não tenho com o que pagar. Doc disse: não tem problema, ele faz mesmo assim. E ele pode casá-los. Ele nunca cobra as pessoas por coisas assim. Então, o profeta recomendou aqui, perguntou para o Doc, quando o Doc foi interrogá-lo sobre isso, se ele nunca se casou antes, nenhum deles, e tudo deles estiver bem, então o profeta disse: se for assim, diga para eles virem, né? Então o profeta conta como que esse homem chegou num carro velho, tudo amarrado com arame, numa tarde chuvosa, e sua esposa também, vestida de uma forma muito humilde. Você percebia que eles não tinham condição. Vou abrir já um parênteses aqui, professor irmão Lucas. É o seguinte: a condição financeira do casal. Vocês uniram, casaram. Você ser próspero no dinheiro não te faz feliz. Assim como você não ter recursos, ser uma pessoa pobre, ser um casal pobre no seu início, não te faz um fracassado. Então a questão financeira aqui não tem nada a ver com o amor, com a união sua. A questão está em aceitar a condição que os dois têm. Por exemplo, o homem às vezes não tem uma casa para morar, mas você tem que ter um lugar para levar sua esposa. Você paga um aluguel. Os dois vão trabalhar juntos, vão se esforçar, nesse início vão trabalhar, vão juntar os recursos, juntar as forças e fazer a coisa acontecer.
Então, esse homem estava nessa condição, chegou lá no escritório do profeta, no quartinho. O profeta disse assim, parágrafo 96: eu gostaria de conversar com vocês um pouco antes de realizarmos esse casamento. E eles se levantaram. O rapaz ficava olhando em volta da sala, precisava urgentemente de um corte de cabelo. Ele ficava olhando em volta da sala, ele não estava me escutando. E eu disse: filho, quero que me escute o que eu estou dizendo. Ele disse: sim, senhor. E eu disse: você ama essa moça? Ele disse: sim, senhor, eu amo. E eu disse: você, para ela, você o ama? Sim, senhor, eu amo. E eu disse: agora você tem um lugar para levá-la depois de se casarem? E ele disse: sim, senhor. E eu disse: muito bem. Agora eu disse: quero lhe perguntar uma coisa. Pelo que eu entendo, você está trabalhando aqui na PWA. Ele disse: sim, senhor. Eram cerca de $12 por semana. E eu disse: você acha que pode sustentar a moça? E ele disse: eu farei tudo o que puder. Veja que resposta: eu farei tudo o que puder. E eu disse: bem, isso está bem. Mas eu disse: e se você perder o irmão? Perder o emprego? Se ele perder o emprego, irmão, o que você fará? Vai correr de volta para casa? Para a mamãe, para o papai? E ela disse: não, senhor, eu vou ficar com ele. Veja, decisão dela. E eu vou ficar com ele, estou do lado dele. Ele é a minha escolha, ela é a minha escolha. É dessa forma que tem que ser encarado o casamento, independente das circunstâncias, dos problemas, das dificuldades. Ele é a minha escolha. E eu disse: quem me diz, Senhor, se você tiver 3 ou 4 filhos, nada para alimentá-los, e não tiver nenhum trabalho, o que você vai fazer? Você vai mandar ela embora? E disse: não, senhor, eu vou me esforçar e prosseguir. Nós venceremos de qualquer modo. Nós venceremos. Convicção de vencer, de prosseguir no casamento do homem. E o profeta diz: eu me senti pequeno diante daquela resposta. Eu vi que ele realmente amava, e se amavam um ao outro. Vê, era o amor verdadeiro. Quando tem o amor verdadeiro, ele é o combustível para vencer qualquer luta, qualquer dificuldade, qualquer tempestade no lar. E o profeta se sentiu pequeno diante dessa resposta. Viu que o homem amava aquela mulher, e aquela mulher, a mocinha, amava ele. Então o profeta fez o casamento deles. Então eu fiquei curioso para saber aonde ele a tinha levado. Passado alguns dias, veja, na fase inicial do casamento, eu perguntei ao meu irmão Doc onde era, e ele disse: vai a New Albany, a uma pequena cidade abaixo de nós. E junto ao rio, onde eu tinha folha de estanho armada, onde eu ia todo dia quando eu era um guarda-linha, assim, quando os demais companheiros todos se sentavam em volta contando piadas e coisas assim, eu entrava na caminhoneta e ia até o rio e orava durante aquilo. Lia minha Bíblia debaixo de um grande pedaço de folha de estanho. Hoje a gente conhece aqui, é a folha de zinco, telha de zinco, onde havia uma velha fundição. Havia um monte de vagões velhos deixados ali. E esse rapaz tinha ido ali, apanhado um daqueles vagões, cerrado uma porta nele, e tinha pego jornal e botão que gruda. Quantos sabem o que é um botão que gruda? Não há ninguém aqui de Kentucky. Pegue um pedaço de papelão, põe um percevejo nele, um pequeno galho, então pressione, isso é um botão que gruda. Desse modo, eles tinham posto isso por toda parte. Quer dizer, aquele rapaz
tinha onde levar ela. Era um lugar muito simples, muito humilde, mas tinha onde levar ela. Nesse furgão abandonado, ele revestiu, ele preparou aquela casa, fez dali seu lar. Então, ele tinha ido à fundição, pego um pouco de material, feito um degrau para subir, apanhou algumas caixas velhas, fez uma mesa, pensou, e eu pensei certo dia, eu irei ver como eles estão se saindo. O profeta faz uma pausa aqui no primeiro casal. Ele vai iniciar aqui esse segundo casamento. Cerca de 6 meses antes eu fiz o casamento da filha do E.V. Knight com o filho de E.T. Slider, um dos homens mais ricos que há no Rio Ohio. Dirige as grandes fábricas por ali, fazendo essas casas pré-fabricadas e assim por diante. É da companhia de areia e cascalho, filhos de milionários. E eu fiz o casamento deles. O profeta fez também o casamento desse outro casal, rico, milionário. O profeta fala aqui que ele ensaiou cerca de 2 semanas, que tinha que ajoelhar numa almofada e tudo, o ritual para fazer aquele casamento e todos os pormenores ali, porque era muito chique, muito requintado o evento, o casamento. E ele diz assim: o outro casalzinho, o primeiro casal, ficou ali de pé num quartinho velho onde tinha um sofá e uma cama dobradiça, um quarto do profeta. E ele diz: ambos foram casados pela mesma cerimônia. A mesma palavra que casou o primeiro casal pobre foi a mesma palavra que o casal milionário deu um para com o outro. Então, certo dia, eu pensei em visitar o casal rico. Eles não tinham que trabalhar, não tinham esforço. Seus pais eram milionários, tinham construído uma bonita casa para eles. Francamente, este E.V. Knight aqui em cima na colina, suas maçanetas eram de 14 quilates, eram maçanetas de ouro na porta do seu palácio, de modo que você pode imaginar que tipo de casa eles moravam. Eles não tinham que trabalhar, eles ganhavam um bonito Cadillac todo ano, eram filhos únicos e tinham simplesmente tudo o que queriam. Talvez esse casamento foi arranjado por interesse do pai de um e de outro. Então você vai ver que vai dar isso aqui. Às vezes não tem amor nisso, tem só o interesse no dinheiro e manter o dinheiro ali entre a família e tal. Agora, como cheguei a conhecê-los, um dos seus amigos era um bom amigo meu, todos, por assim dizer, andávamos juntos, e foi assim que cheguei a conhecê-los, quando quiseram que eu fizesse o casamento deles. Assim eu fui visitá-los, também nessa fase inicial. Saí com o meu velho Ford do lado de fora, subi os degraus, subi um pouquinho perto e os ouvi. O profeta chegou e ouviu. Chegou na casa dele e já começou a ouvir. Eles estavam discutindo, estavam com ciúmes um do outro. Tinham ido a um baile e ela era uma moça muito bonita. Talvez casou somente pela beleza, e era, por assim dizer, uma das rainhas da beleza. Ela ganhou muitos prêmios por ali, ganhou alguns carros e coisas por ser uma rainha da beleza. E olhei para eles, e um estava sentado num canto, o outro estava no outro canto, discutindo acerca de algum rapaz com quem ela havia dançado, ou de alguma moça, algo assim. Quando me aproximei, eles saltaram bem rápido e pegou um ao outro de lados opostos nas mãos e vieram caminhando em direção à porta. Quer dizer, encenaram isso, fingiram que estava tudo bem quando viram o profeta. E disseram: olá, irmão Brana, como está passando? Eu disse: tudo bem, como vocês estão passando? Nós estamos muito felizes. Não estamos, querida? Ela disse: sim, querido, está vendo? Agora, veja,
estavam fingindo algo que não era real. Um casamento fingido. Eles não estavam felizes, não estavam à vontade, não estavam realizados com o casamento. O profeta diz, estavam de uma forma fingida. Você não pode se aquecer por um fogo pintado na parede, como alguma dessas igrejas tentam pintar um Pentecostes, de algo que aconteceu 1000 anos atrás, ou 2000 anos atrás. Você não pode se aquecer com um fogo pintado. E ele diz, e ali estavam eles, está vendo? E eu não ia querer viver assim. E eu pensei, você sabe, logo ali na baixada, do outro lado do rio, ali é onde esse outro casal foi parar. E eu pensei, um sábado à tarde eu irei dar uma escapada e vou até ali e verei como eles estão saindo. Assim eu, com o rosto sujo, de macacão sujo, com as minhas ferramentas, pensei, vou dar uma espiada neles. E eu fui de mansinho, como que procurando isoladores que tinham sido rebentados por raios ou algo assim, enquanto eu caminhava ao longo do fio telefônico, dos cabos elétricos, ao longo do rio. E lá estava um velho Chevrolet, que estava estacionado em frente, cerca de 1 ano mais tarde, depois que eu tinha feito o casamento deles. A porta estava aberta e eu pude ouvi-los conversando. O profeta ouviu esse primeiro casal. Assim parece uma coisa de hipócrita, porém eu me aproximei bastante até poder ouvir e ver o que estavam dizendo. E eu fiquei ali. Eu só queria saber por mim mesmo como estava indo aquele casal. Eu gosto de verificar, de ter certeza de saber do que eu estou falando. É assim que faço acerca da palavra de Deus. Ela é a verdade ou não é a verdade? Ele cumpre a sua palavra ou não cumpre a sua palavra? Vem? Assim eu queria ver como eles estavam saindo. Eu me movi quietamente para o lado, bem de mansinho, e eu ouvi ele dizer, ó querida, eu queria tanto comprar aquilo para você. E ela disse, olha querido, ela disse, esse vestido está bom. Ela disse, olha, está ótimo. Disse, eu fico grata por isso. E eu me aproximei de mansinho, de modo que eu pudesse olhar através de uma fenda, onde a porta tinha sido aberta no vagão. E ali estava ele, sentado ali, e ela estava no seu colo, o seu braço em torno dela, e o braço dela em torno dele. E ela estava com um desses chapéus de aba larga, virada para baixo, tinha feito um pequeno furo, amassando o topo, e tirado o seu cheque de pagamento. E ele estava pondo em cima da mesa, diz, tanto para mantimentos, tanto para o seguro, tanto para carro. E eles não conseguiam equilibrar o orçamento. Talvez no domingo próximo nós vamos entrar nisso aqui. Orçamento familiar, planejamento financeiro. Nós vamos falar. Também nós vamos falar aqui sobre a espiritualidade no lar. Estabelecer a espiritualidade no lar. Mas veja que interessante, ele aqui já estava fazendo, dividindo as suas continhas, né? Eu falo por mim como exemplo. A gente ajunta os rendimentos e a gente já faz um livro caixa. Dízimo, energia elétrica, água, supermercado, vai ali nas despesas variáveis. Então todo mundo ali, você e sua esposa, sabem o que entrou, sabem o que saiu, sabem quanto está custando para sustentar a casa, sustentar o carro. Então isso é bom, vocês vão dividir essa responsabilidade de administrar juntos o que vocês estão ganhando. Então esse moço aqui do primeiro casamento, o primeiro casal aqui, estava falando tanto para isso, tanto para aquilo, tanto para aquilo, e ele queria comprar um vestido novo para ela, queria ver ela feliz, mas ela estava consolando ele, dizendo que estava bom, enfim. Então eu vinha saber que ele tinha visto um vestidinho numa vitrine
no qual estava de olho já fazia algumas semanas, que custava $1 e pouco, e ele queria comprar. E ele disse: bem, querida, você ficaria tão bonita nele. E ela disse: mas querido, eu tenho um vestido já, eu realmente não preciso dele, está vendo? E eu me afastei, olhei para cima, e eu podia ver dali a torre no topo da outra casa, do segundo casal. Eu fiquei ali, olhei por alguns minutos, e eu pensei: quem é o homem rico? Pensei: Sibyl Brana, se você quisesse escolher algum dos lugares, aonde você iria? Eu pergunto agora para nós aqui na nossa escola: aonde está o lar feliz? Aonde está o casal feliz? Aonde está o casal realizado? Será que lá, nas maçanetas de ouro, na riqueza, no casal milionário, ou estava ali com aquele casal pobre? Não necessariamente que a pobreza vai trazer felicidade, é um equilíbrio, é um centro, mas ali está vendo, há amor no primeiro casal, e no segundo havia interesse. Então nós vamos ver aqui o andamento dos dois. Para mim, eu não escolheria aquela coisa atraente no topo da colina, eu escolheria o caráter daqui embaixo, como a verdadeira construtora de lar. Vocês dois, depois da sua escolha, noivado, vão firmar o casamento, vão construir o lar, vão estabelecer o alicerce do lar, vão pôr as paredes, vão fazer um teto. Isso tudo na questão do lar. Alguém que me amasse, alguém que ficasse comigo, alguém que me ajudasse a construir o lar. E não esfolando por tudo, por coisas finas, alguém que estivesse com você por interesse. Isso sempre ficou comigo. Tudo que aconteceu com o profeta foi como que uma experiência para ele trazer isso para nós tirarmos proveito disso. Um escolheu uma moça linda, bonita, pela beleza, interesse. O outro escolheu o caráter. Veio? Essa é a única maneira que você poderia escolher. É fator determinante para a escolha. Caráter. Primeiro procure caráter. Então, se você a ama. E o profeta diz: ótimo, esse é o caminho. Então, sempre procure caráter. Quando você escolhe uma moça e diz: esta é a minha moça escolhida. Quando você escolhe um moço, você aceita ele, você está expressando o seu caráter, diz o profeta. Está expressando o que está dentro de você. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos? Nosso tempo já foi. Então no próximo domingo a gente vai entrar aqui sobre o altar do lar, estabelecer o espiritual e a questão planejamento financeiro, mais alguma coisa. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai, por tua infinita misericórdia, tua bondade, tua graça. Te agradecemos por esses poucos minutos nessa manhã, relembrando essa experiência do profeta, que tanto nos ajuda, que tanto nos instrui. Que o Senhor possa descer essa palavra bem fundo no nosso coração nessa manhã. Abençoe a cada jovem que veio aqui, Pai, a cada jovem que vai ouvir, participando dessa escola, crescendo no conhecimento da graça. Nós pedimos uma semana abençoada, Pai, um encontro abençoado, uma boa viagem para o nosso pastor em tudo que será feito, falado. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.